por exemplo, num namoro, aquele fogo, aquela alegria, aquela paixão, depois de um tempo parece que se apaga, né? E daí a gente precisa parar e perguntar, o que foi que mudou? Será que é uma praga, né, de casamento, que as pessoas depois que casam parece que perdem aquele encanto um pelos outros, né? Mesma coisa num novo emprego, numa nova profissão, a gente já tem muito mais energia, muito mais afeto no começo, depois acaba caindo na mesmice, né? A fé cristã, ela também passa por isso. A gente chama, aí no jargão, né, no jargão evangélico, a gente chama de primeiro amor, né? Aquele primeiro amor, quando o sujeito tem um encontro real com Cristo, ele é apaixonado, ele quer converter o mundo, ele fala o tempo inteiro, se torna até um pouco inconveniente às vezes, né? Mas depois de um tempo ele meio que se acalma, meio que se apaga, né? E fica aquele vazio, né? De estar empenhado num trabalho, numa obra, né? Numa missão de vida, sem aquele ardor. Isso nos machuca, né? Então a gente temos até canções que falam com isso, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Quero voltar a este primeiro amor. Então a mensagem de hoje vai falar sobre gravetos, né? Quais são os gravetos ou as lenhas que mantêm ou que podem manter a chama acesa. Ao mesmo tempo que eu vou explicar o texto, eu vou estar dando dicas de pregação. Então vai ser meio que uma mistura de aula com devocional, ok? O texto está lá em Provérbios 26:20, fala assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a contenda. Esse texto, originalmente, ele está falando sobre confusão, né? Aquela coisa de jogar gasolina na fogueira. Está lá duas pessoas em conflito ou mais, alguém vem e coloca mais lenha na fogueira, né? Mas o princípio é o mesmo. Se faltar esse combustível, o fogo se apaga, a fogueira se apaga, ok? Então, assim, a gente colocou aqui alguns desses combustíveis que a nossa vida precisa, né? Eu vou começar ali com o primeiro. O primeiro é a oração, né? A Bíblia fala que nós temos que orar, né? Que convém orar o tempo todo. O apóstolo Paulo fala assim: orai sem cessar, né? Então a gente fica aí se perguntando, como é que é possível alguém orar sem cessar? É bem simples, né? A gente não vai passar o dia inteiro de joelhos, né? Orando. Não é nesse sentido, não. O Evangelho, irmãos, o Evangelho genuíno, ele é no coração, ele não é da aparência, das externidades, né? De eu ficar diante de um muro, orando. Não é. O cristianismo genuíno é dentro de nós, aqui dentro, né? Então, assim, como é que a gente consegue orar sem cessar? O tempo todo estar colocando o nosso pensamento em Deus, né? A cada situação que aparece, é Deus em primeiro lugar. Se alguém te fechou no trânsito antes de um palavrão, e ao invés de um palavrão, né? Você abençoa aquela pessoa, diz que Deus te abençoe, vá em paz, perturbado, né? Vá em paz, sai de perto de mim, né? Então, assim, esse orar sem cessar, ele nos ajuda a manter esta alegria da salvação, este calor que nós temos, né? Um segundo graveto, um segundo combustível que eu posso relacionar aqui é a leitura bíblica, né? É a fonte primária, a leitura bíblica é a fonte primária da nossa alegria, é a fonte primária da nossa convivência com Deus, é a fonte primária do nosso entendimento da vontade de Deus para nós. E o próprio Senhor Jesus, ele falou: examinai as Escrituras,
porque elas falam a meu respeito. Então, quando a pessoa se dedica, não apenas uma leitura breve, superficial, mas quando ela se dedica a realmente estudar, pegar um texto, né, qualquer texto das Escrituras, de preferência os mais recentes do Novo Testamento, né, e realmente se dedicar a ele, estar ali buscando entender aquele texto, a sua raiz, o seu contexto histórico, o que Deus quis dizer naquele texto, naquela época, e isso se aplica ou não à nossa época, se aplica à nossa época, como é que isso se aplica? Essa dedicação às Escrituras, esse examinar, né? Não é ler, o texto lá é examinar, que é um exame minucioso das Escrituras. Quando a pessoa se dedica a isso, mesmo que ela gaste uma semana para entender 3 versículos, não tem problema, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui literalmente abduzido por um texto bíblico, né? Eu saí da realidade, eu fiquei cerca de umas 15 horas estudando cerca de 21 versículos da Palavra de Deus, né? E aquilo foi assim muito enriquecedor. As lições que eu retirei daquele texto, até os dias de hoje, elas falam profundamente ao meu coração. Então, a Palavra de Deus, ela é talvez o combustível mais importante, porque se a oração falha, mesmo que a oração seja, às vezes, uma oração que não vai ser respondida, porque Deus não responde todas as orações, há diversas situações na Palavra de Deus que fala que aquele tipo de oração Deus não ouve, né? Então, mesmo que a oração falhe, mesmo que a gente não sabe orar, e com certeza não sabe mesmo, né? A Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus, ele permanece sendo o principal combustível da nossa alegria, para manter aquela chama acesa dentro de nós. O terceiro combustível, ou terceiro graveto, né? Eu chamo aí de a comunhão dos irmãos, a convivência, né? Com uma comunidade de fé. Aqui eu vou dar um pequeno alerta, né? Muitas pessoas pensam que o Evangelho é comunhão, né? O Evangelho é igreja, e não é. O Evangelho genuíno é o nosso relacionamento com Deus. Porém, o relacionamento genuíno com Deus, ele necessariamente se reflete no nosso relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento familiar, relacionamento com os vizinhos, com os nossos amigos, com os irmãos da nossa comunidade de fé, e até mesmo o relacionamento com os nossos inimigos, né? Então, assim, essa convivência cristã, ela é muito importante. Claro, né? Você ter um grupo, né? Com o qual você se identifica, você ter um grupo de apoio, você ter um grupo que juntos vocês podem fazer uma missão maior do que qualquer um dos seus componentes. Tudo isso é maravilhoso, mas nunca deixe isso tomar o lugar de Deus no teu coração. O pessoal fala muito assim, se placa de igreja fosse importante, estaria do lado de dentro e não do lado de fora. Mas o problema não é esse, né? A placa é material. Como eu disse, o Evangelho é aqui dentro de nós. Muitas pessoas sabem que a placa está lá fora, mas também colocam a placa aqui dentro. Elas não defendem o cristianismo genuíno, elas defendem só a sua placa, só os irmãos daquela fé, só os ensinamentos daquela fé, tudo que aquele grupo de líderes fala para ela é uma verdade absoluta. Então, assim, a igreja, a religião, ela acaba tomando o lugar de Deus no coração de muita gente. Cuidado, tá, irmãos? Porque daí já vem a decepção, vem a mágoa, a ofensa, a manipulação, vem a exploração da fé, vem um monte de coisa, porque a pessoa ela deixa de pensar por si e passa a pensar tão somente ali em termos de igreja, né? Então, igreja, ela não é cristianismo, né? Quando eu falo igreja, entenda-se, estou falando de uma instituição local. A igreja, enquanto cristianismo, ela é universal, ela é espiritual, ela abrange todos os que creem em Cristo,
tanto na antiguidade, quanto hoje, quanto no futuro. É muito maior que 4 paredes, é muito maior que qualquer placa, essa igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Então, assim, a convivência com os irmãos, ela é muito importante, é a comunhão, mas ela não pode ser o substituto do próprio Cristo. Infelizmente, muita gente idolatra a sua igreja, roubando o lugar de Cristo no seu coração. A quarta lenha que eu quero deixar, o quarto combustível que eu quero deixar aqui marcado, né? Há muitos outros, mas esses 4 são os principais. Se refere ao testemunho pessoal, né? Sempre que eu explico isso, eu digo assim que no Brasil nós temos uma marca de sabão muito famosa, que ela se tornou grande não só pela competência dos seus empresários e do produto, mas pelo marketing muito bem feito, né? Então eles pegavam uma consumidora no mercado e perguntavam: você já usa esse produto? Ela disse: não. Então faz o seguinte, leva para casa aqui uma amostra grátis. E daí depois de 30 dias eles iam na casa daquela mulher e perguntavam: e daí, você sentiu diferença? Ela dizia: nossa, não tem nem comparação, este sabão é muito melhor que os outros que eu usava. Isso é o testemunho, né? É a pessoa que ela diz: antes era assim, agora é assim. Para você ser uma testemunha de Cristo, a única coisa que você precisa de fato é você conhecer Cristo, né? Não precisa de teologia para ser testemunha, não. Pense, uma testemunha num tribunal de júri, ela não precisa saber direito, né, no sentido da matéria, de ser advogado, ser juiz, ela não precisa saber as leis, como todas elas, né, para poder dizer: olha, eu vi, aconteceu assim, assim, assado, né? Então, testemunho é aquele que viu, aquele que vivenciou alguma coisa, né? Então, ser testemunha de Cristo, Cristo fala assim: e vós sereis minhas testemunhas. Então, o que é? Dizer assim: olha, antes eu era assim, né? Eu era uma pessoa triste, infeliz, eu tinha pensamentos ruins, antes eu vivia totalmente complicado na minha vida, com a minha família. Quando Cristo entrou em mim, né? Quando a mente de Cristo começou a dominar a minha mente, né? Que tudo aquilo que eu ia fazer ou falar, eu dentro de mim, como que uma voz me dirigia, né? Como que uma voz me conduzia, os ensinamentos das Escrituras. Então, assim, o testemunho pessoal está muito ligado também com o estudo da Palavra de Deus, porque Cristo fala com a gente, principalmente através da sua palavra, né? Então, assim, mas o testemunho ele tem um fator interessante. Cada vez que você fala: olha, eu era assim, agora eu sou assim, isso fortalece a tua fé, porque muitas vezes a gente se esquece de onde veio, né? Se esquece o quão fracassado éramos, o quão perdidos estávamos, o quão, enfim, detonado na vida nós estávamos arrastando as nossas famílias também para esse caminho. Quando você fala assim: eu era assim, você se lembra de onde caiu, e se lembra quando começou a se levantar, e se lembra que tudo que você tem hoje, você deve exclusivamente à bondade e às misericórdias do Senhor. Ok? Então este é o nosso primeiro live, né? Aí nesse formato, ao mesmo tempo que eu vou falando do sermão, né? Como que você usa esse sermão, eu vou repetir, está lá no site do pastor, né? Coloca só lá lenha, né? Site do pastor, tudojunto.com.br, escreve lá lenha e você já tem acesso a esse esboço pronto, né? Esses esboços prontos para você poder usar. Então, o combustível, né? A lenha da fogueira que mantém o calor do nosso coração é a oração, a leitura bíblica, a comunhão e o testemunho. É um sermão bem fácil de usar, bem simples, e fala muito ao coração dos irmãos, sem ter que atacar, jogar culpa, nada dessas coisas, né? É o tempo da graça, nós estamos no tempo da graça, ok? Quero agradecer aí a presença do Jacóbio, né? Mazur, um grande companheiro, que a gente tem uma tremenda admiração por você, obrigado.
o nosso querido pastor Davi Messias de Moraes. Obrigado, meu querido, que Deus abençoe grandemente vocês. Eu não tenho hora marcada assim para, vou fazer toda segunda, né? Não tenho, mas eu vou tentar fazer toda segunda, tá bom? Apresentar um sermão de cada vez para que a gente possa, que os irmãos possam utilizar. Que Deus abençoe, eu quero sempre que sejam coisas rápidas também, tá? Fiquem com Deus.